Aí começou a gravar. Então, para quem não estava aqui desde o começo, o que a gente combinou, assim, vão ter encontros. Esse semestre a gente colocou 2 encontros. É, e talvez com o tempo a gente vai tentar aumentar isso, né? Quem tiver interesse, para participar de forma mais ativa aqui do grupo, de apresentar alguns textos. Então, na semana que vem, a Lília e o Valdir vão apresentar 2 textos diferentes, né? Mas os 2 textos, um do Alfredo e um do Eldstein, um da Flávia Dutra, mas os 2 textos são críticas, né, à noção de responsabilidade subjetiva em psicanálise. Então, esse vai ser, vamos dizer, o tema do encontro que vem. Aí depois a gente retoma o Função e Campo. E no mês que vem a gente vai ter uma apresentação aí da Caroline e do Thiago sobre um texto do Alfredo que se chama Como Trabalha um Psicanalista. Então tá. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Então, só para situar, que tem algumas pessoas que estão chegando hoje também, né? Então, nosso grupo aqui, nosso trabalho aqui é pensar como trabalha um psicanalista, né, e tentando responder essa pergunta, né, um pouco orientado por essa hipótese, que o trabalho do psicanalista é pensar com conceitos, que também ao longo do tempo a gente vai ter que definir melhor o que é isso, né, o que são conceitos, o que é pensar com conceitos, o que é pensar com conceitos na clínica, né, isso a gente vai fazendo com o tempo também. E considerando essa pergunta, né, a leitura desse texto do Lacan, né, que eu propus, a função e campo da falha da linguagem, tá orientado, a leitura desse texto está orientado por uma hipótese de leitura, né, baseada nessa pergunta. Espera aí, deixa eu entrar aqui. A minha hipótese de leitura desse texto é que a gente pode construir várias hipóteses de leitura para ler um texto, né? Um texto como o do Lacan, do Freud, ele dá para ser lido desde várias perspectivas. Nenhuma dá conta do texto todo. A gente sempre precisa fazer um recorte para lê-lo. O meu recorte aqui, né, que é a minha hipótese de leitura, né, é que o Lacan, nesse texto, ele está defendendo que o trabalho do psicanalista está condicionado pelas concepções teóricas que ele fundamenta o seu modo de pensar, a prática e o campo. Eu construí essa hipótese, né, a partir da leitura do texto dele, claro, elencando assim, várias passagens nas quais ele vai trazendo algo dessa defesa, vamos dizer. Que são passagens onde ele vai criticar as concepções teóricas e técnicas dos psicanalistas da sua época, ele vai propor recuperação de conceitos freudianos, ele vai propor que se faça um trabalho teórico extraterritorial, então conceitos de outros campos, articulando os conceitos psicanalísticos a partir de conceitos de outros campos, da filosofia, da antropologia. Ele vai fazer uma certa denúncia de que os psicanalistas, eu acho que isso é importante, eles têm uma inabilidade lá na época de referenciar a prática aos conceitos, de conseguir dizer, tem gente entrando, de conseguir dizer a partir de quais conceitos eles estão trabalhando, porque como a gente vai ver aqui no texto, a gente já viu no prefácio, mas a gente vai ver na introdução também, a avaliação diagnóstica que o Lacan faz lá do campo é que a psicanálise estava sendo pensada muito numa perspectiva técnica. Então, a aposta ali da eficácia, dos efeitos, do trabalho do psicanalista era baseado no cumprimento da técnica, né, no cumprimento das regras técnicas. Desarticulados, assim, sem uma referência clara aos fundamentos, aos conceitos fundamentais. Essa é a leitura que o Lacan faz. Então, assim, a partir disso eu vou dar destaque na leitura que eu vou fazendo aqui, né? Não vou ler o texto todo, a gente vai tentar acompanhar o texto todo, assim, para acompanhar o raciocínio do Lacan, mas
a gente vai parar em algumas passagens que eu acho que nos permitem discutir mais essa ideia de que o trabalho do psicanalista está diretamente articulado a esse pensar com conceito. E aí a questão é quais conceitos, né? Como esses conceitos são construídos, no que eles estão fundamentados, no que eles são articulados. Para que a gente entrar. Foi. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui o texto, que eu fiquei pensando se assim não ficaria mais fácil, assim. Mais fácil, não sei se mais fácil, mas ajudaria melhor a leitura do texto. Vocês estão vendo? Espera aí. Sim. Tá. Qualquer coisa vocês vão me falando. Porque eu não vou ver o chat, nem vocês, assim, então. Qualquer coisa vocês Gabriel, tem como falar. aumentar a tela? Tá vou pequeno. aumentar. Vou aumentar Obrigado. sim. Pode deixar. Vou aumentar sim. Só queria fazer um comentário geral do texto. Então, então a gente vai tratar da introdução, né? Como é que eu separei a introdução? Assim, como é que eu entendi que a introdução foi separada pelo Lacan? Que eu coloquei aqui em cima, problema e tese, né? Eu entendi que na introdução, Lacan está trabalhando basicamente com isso. Ele está apresentando o problema que ele vai trabalhar no texto, e ele vai apresentar também a tese que ele vai defender no texto. A tese vai ser o caminho que ele vai seguir, né, que ele vai propor para tratar do problema. Deixa eu fechar. Tá. Só na parte da divisão do texto. Vocês verem aqui, ó, tem uns. Deixa eu ver se eu coloco de outro jeito. Para aumentar mesmo. Tem gente entrando. Eu coloquei. Quando eu vou trabalhar com texto assim, né, complexo, que eu vou ter que estudar o texto, né, eu numero os parágrafos. Aquele texto que eu passei para vocês sobre como ler um texto de filosofia indica isso, né? A maioria de todos os textos, os métodos de leitura indicam isso para poder, depois, quando você for escrever algo sobre o texto, fazer comentários e se remeter ao texto, fica mais fácil. Então, eu vou enumerando os parágrafos, unidade a unidade, né? Acho que fica mais fácil para depois voltar. Parágrafo 1, parágrafo 2. Para mim fica mais fácil. E aí eu dividi o texto, né? Eu acho que, na minha perspectiva, o texto está dividido em algumas partes, né? Essencialmente sobre problema e tese. Mas ele vai dividir em 3 ou 4 partes aqui o texto. A primeira parte, aqui do lado direito, né? Tá, Lacan apresenta o problema ou os problemas. Então, durante uma boa parte do texto, que é essa parte em vermelho, ele vai apresentar quais são os problemas que ele entende que tem no campo psicanalítico, né? Tanto do ponto de vista teórico quanto técnico, que são os problemas que ele quer propor uma alternativa, né? Que ele quer propor uma solução, uma certa solução, uma certa alternativa. Depois, numa segunda parte, ele vai apresentar. Essa divisão não está no texto, né? Sou eu que estou dividindo. Ele vai apresentar as causas dos problemas, né? Ou pelo menos uma parte das causas, que é essa parte em azul. Depois a gente vai voltar parte a parte, só para mostrar como eu dividi, talvez ajude. Aí ele vai trazer a tese dele, que é isso que ele vai defender nos outros capítulos, né? No Fala Plena e Fala Vazia, e depois do símbolo como limite do campo psicanalítico. E por final ele faz um apontamento aí, né, no meu entender, para esse trabalho de retornar ao Freud. Então aí voltando.
Eu acho interessante fazer essa divisão do texto, porque a gente consegue ter uma visão panorâmica, né? Dos momentos, vamos dizer, lógicos assim do texto. Que primeiro ele apresenta o problema, depois ele vai falar as causas do problema, depois ele vai propor, então tá, então tem esse problema, tem essas causas, então por onde a gente pode ir para tratar desse problema? Então acho que é interessante fazer essa divisão, a gente vai acompanhando um movimento do autor no texto, vai ficando mais claro. Então eu fiz essa diferenciação. Na semana passada, a gente praticamente falou só das epígrafes, né? A gente retomou um pouco quem é o Lichtenberg, a história do Lichtenberg, e também do Browning, então não vou falar disso hoje. Para quem não estava, essas epígrafes dão muita notícia da posição que o Lacan assume como autor no texto, né? Não Lacan como pessoa, né, mas o autor que a gente consegue, a gente chama de função autor, o autor que a gente consegue extrair do texto, né, que é um autor crítico, né, satírico, irônico, muitas vezes debochado, que vem questionar o que está estabelecido, que vem propor outra forma de pensar, então criticar o que está muito bem estabelecido, o que está cristalizado como ideia no campo, que era muito parecido, por exemplo, com a posição com o Lichtenberg, que é um físico, e também um satírico, ele fazia aforismos, né, satíricos, e ele também adotava essa postura, assim, na época dele, de fazer uma crítica, de adotar essa posição satírica, crítica em relação às ideias estabelecidas. Então, essas epígrafes, né, e esses autores que o Lacan vai referenciar, diz muito da postura dele, né, como autor. Então, ele é esse autor, nesse texto, que assume essa posição crítica, satírica, irônica, porque, e aí a gente vai ver o texto adotando esse tom de denúncia, principalmente a introdução, acho que o prefácio, tem esse tom de denúncia, né, assim, é como se ele está denunciando problemas que ele observa no campo psicanalítico e que para ele está fazendo a psicanálise descambar, né? Ele usa a palavra degradação, está sendo degradada, né? Primeiro parágrafo também a gente já conversou, né? Que Lacan traz uma certa alegoria, né? Traz uma alegoria com o mito do Prometeu, dizendo que o Freud tinha feito uma descoberta prometeica, né? E que isso foi muito para os homens, né? Então é uma espécie de uma negação dessa descoberta. Não vou falar de novo, a gente já falou. E aí vamos para o primeiro ponto. Essas partes que estão grifadas em vermelho, em azul, em vermelho, ou depois eu tenho em azul, eu vou passar fazendo uma espécie de um sobrevoo, assim, de um resumo. Se alguém quiser fazer algum comentário, se leu, pesquisou alguma coisa sobre algum ponto, pode fazer, tá? Porque eu vou me atentar nessas partes em amarelo aqui, ó, que eu grifei. Tem uma parte, duas partes, três partes e na tese, que eu acabei não grifando, mas nessa parte aqui. São nessas que eu vou ler, de fato, a citação e vou fazer um comentário, que eu acho que tem a ver com o tema aqui do grupo, pode ajudar a gente a avançar nessa questão de trabalho do psicanalista. Mas se alguém pensou alguma coisa nesses trechos, o mesmo trecho que eu comentar, pode falar. Se alguém pesquisou alguma coisa, é só falar, tá bom? É, Então vamos lá. Então aqui no parágrafo 2, né, ele vai trazer o problema elementar, né, que ele vai trabalhar no texto, que seria essa versão do interesse pelas funções da fala e pelo campo da linguagem que os psicanalistas tinham, né? E que motivava as mudanças de objetivo e de técnica. Ou seja, para o Lacan, o grande problema ali, né? Ele vai trazer alguns problemas embaixo, mas o
o problema central, elementar, que ele vai, tem hora que ele vai dizer que é o traço comum dos problemas, é o fato dos psicanalistas terem ou abandonado a fala, ele vai falar de várias maneiras, né? Abandonado a fala, estarem, ter uma aversão a interesse pela fala, pela linguagem. E que ele acha que esse abandono é o que motiva as mudanças que aconteceram, né, no objetivo da análise da época e da técnica. Mudanças que para ele, né, não foram boas, não foram positivas, né? Pelo contrário, foram bem negativas e estavam produzindo na época uma degradação da psicanálise. Quando ele fala degradação é que não estava seguindo, vamos dizer, não estava seguindo o sentido que se poderia extrair da obra do Freud, ou o sentido que o próprio Freud dava à psicanálise. Seria o sentido verdadeiro da psicanálise. Aí depois, no parágrafo 3, toda hora que eu parar é porque tem alguém entrando. Depois, no parágrafo 3 em diante, ele vai trazer o que ele considera os problemas atuais da psicanálise. Né? Então, assim, ele vai fazer uma retomada brevíssima, resumidíssima, ele não vai avançar nisso, ele não vai investir nessa investigação agora, né, desses problemas, ele vai fazer isso nos seminários posteriores. Dá para localizar que os problemas que ele traz aqui, ele vai pensar na verdade, isso não é um seminário, né? Isso é um relatório. Mas ele vai pensar nos seminários que ele vai começar a dar. Seminário 1, seminário 2. Então aqui é como se ele estivesse fazendo uma revisão de uma mini revisão de literatura e levantando os problemas nessa literatura da psicanálise da época. Ele fala literatura que chamamos de nossa atividade científica, né? Ali no parágrafo 3. Vou aumentar aqui, não sei se está pequeno para vocês. Se tiver, vocês falam. Então, tá ótimo, viu? Tá muito bom. Dá para ver, né? Tá. Se ficar pequeno para alguém, vocês falam. Já no celular, dá para aumentar mais, hein? Que eu estou no computador, então. Então, sim. Então, aí ele vai trazer esses problemas, né? Então, ele vai trazer 3 problemas, que aí são os itens A, o item B e o item C. No item A, ele vai trazer um problema que ele identifica na psicanálise de crianças, e aí eu acho que ele está fazendo referência nesse parágrafo, me parece bastante clara, a Melanie Klein, que ele vai fazer uma crítica, ele vai fazer uma análise do caso Dick, vai falar da teoria dela no seminário 1, se eu não estou enganado, é no seminário 1. Deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui. Caso alguém queira se aprofundar, que a gente não vai se aprofundar agora porque ele não se aprofunda. Ele não vai se aprofundar em nenhum momento nesse texto dos problemas exatamente. Né? Ele vai elencar, mas não vai se aprofundar. Eu acho que ele vai se dedicar mais à tese dele. Tanto que tem um capítulo que é sobre a fala, o outro capítulo sobre a linguagem, e depois o outro capítulo que seria mais sobre a teoria e a técnica. Né? Assim, não sei, mais próximo da técnica, a interpretação, a gente vai ver isso. Mas então, aqui me parece que ele tá levantando um problema na literatura da psicanálise de crianças. E me parece que a referência é a Melanie Klein, que ele vai discutir, tá aqui, ó, no seminário 1, se alguém quiser anotar, no capítulo 7 das AR, ele vai fazer uma crítica, ele vai fazer uma análise do caso Dick e vai discutir, vai fazer uma crítica à teoria da Melanie Klein. No seminário 1 também, eu acho que também tem a ver com a psicanálise de crianças, aí já no capítulo 6, anterior a esse, ele vai fazer uma crítica à Ana Freud. Então lá no seminário 1, no 6 e no 7, ele vai fazer uma crítica às principais, né, representantes da psicanálise com crianças da época, que é a Ana Freud e a Melanie Klein, que inclusive tinha uma rixa entre si. Né? E
Então, nesse item A, a gente não vai se aprofundar nisso, mas ele está fazendo uma crítica a essa teoria, né? No item B, né, aí a crítica já é a noção das relações libidinais de objeto, que aí é a teoria da relação de objeto. E vocês podem ler anotei também, no Bailint, Michael Bailint, que está no seminário 1 também, no capítulo 16, no capítulo 17, que é onde o Lacan vai fazer uma crítica à teoria dele, que ele também é um dos principais representantes dessa psicanálise das relações de objeto. E no item C, ele vai fazer uma crítica, né? Ele vai levantar o problema que aí tem relação com a importância dada à contratransferência pelos psicanalistas, e também o problema da formação do psicanalista, que ele falou bastante lá no prefácio. Que essa questão da formação está totalmente ligada à saída das regras, do excesso da técnica, que eu acho que, se quiser saber mais da crítica, de fato, só voltar lá no capítulo, no prefácio, que lá fica mais claro assim, qual é a posição dele em relação à formação. Mas a gente não vai entrar nisso agora. Até porque ele não aprofunda, assim, então acho que desviaria muito aqui essa investigação de como trabalha um psicanalista. Aí acho que isso aqui interessa mais aqui. Aí no parágrafo 7, ele vai retomar, então, né, que o traço comum entre esses problemas que ele está elencando aqui, né, ele vê aparecer na literatura científica da psicanálise com crianças, aí Melanie Klein e Anna Freud, que ele vê aparecer na teoria das relações de objetos, que aí tem o Michael Bailint, mas ele vai trazer no seminário também outros psicanalistas. E o problema que ele vê também aí na dimensão tanto de dar importância para a contratransferência e os problemas que ele vai ver na formação do psicanalista tem como traço em comum um abandono do fundamento da fala, que é o problema que ele traz lá no começo. Então, para ele, o problema central dos psicanalistas nessa época assim, o problema que gera problemas, vamos dizer, é o abandono do fundamento da fala, que a gente vai ver no decorrer do texto, né? Que estava no Freud. Assim, o Freud se interessava pela fala, o Freud investigava o inconsciente desde o estudo da fala, e ele vai trazer, por exemplo, interpretação dos sonhos, xiste, psicopatologia da vida cotidiana, como exemplos do interesse que o Freud tinha pelo fundamento da fala e de como a teoria psicanalítica estava sempre, em Freud, estava sempre articulada ao estudo da fala. Ele vai dizer que se perdeu entre os psicanalistas isso. Eles já não caminhavam por aí, já não estudavam isso. Daqui a pouco a gente vai ver o que causou isso, né, que depois ele vai trazer. E aí ele vai falar que na psicanálise de crianças o que estava rolando era uma pedagogia, chama pedagogia materna. Você vê, ele vai sendo bem irônico, né? O que estava rolando nas relações de objeto, que aí era o tratamento dado aos psicóticos, era uma ajuda samaritana, uma caridade. Ele vai falar que a psicanálise ali se tornava uma psicanálise, uma fenomenologia existencial. E o que estava rolando eu acho que tanto na análise quanto na formação do psicanalista, né? Porque elas estão muito ligadas, estão muito articuladas à análise. Aí ele está falando da análise didática, né? Que é a análise de formação de um psicanalista. E a formação dentro da escola de psicanálise muito ligada a essa ideia de mestria e dominação. Porque a formação como psicanalista, assim, a habilitação do psicanalista para a prática clínica estava condicionada à realização de uma análise didática como psicanalista da escola, da sociedade, durante tanto tempo, X.
tanto tempo de frequência, né, quanto de horário, de tempo de sessão. Então, estava muito ligado. Então, a formação e a análise de dados estavam muito conectadas. Então, ele vai dizer que o que estava rolando ali era uma mestria e uma dominação. Até que ele compara no prefácio com aquela ideia da autoescola, né? Como se a Sociedade Psicanalítica de Paris, a Sociedade Psicanalítica de Paris, ela fosse uma espécie de uma autoescola, né? Que ela, não contente só em dar a carteirinha que habilitasse, né? Que habilitava o psicanalista a trabalhar como psicanalista, também ele fala, controlar a construção automobilística. Eu acho que essa construção automobilística, a gente pode pensar nessa construção teórica, né? Ou seja, eles queriam manter a teoria de tal maneira que não podia ser criticada, que Lacan fala, toda vez que se critica a teoria provocava um certo mal-estar, uma certa desorganização. Então eles queriam controlar tudo. Então, por isso essa ideia de mestria e dominação. Então, ao invés de se focar no estudo da fala, é como se estivesse apostando em outra coisa, né? Em pedagogizar o paciente, em ajudar o paciente dessa forma caritária, ou de dominar os analistas na formação. É como se o trabalho do psicanalista virasse só a repetição, a aplicação de regras. Então, aí ele vai seguir com as críticas, né? Que ele está nessa parte de apresentar os problemas, né? Aí ele volta fazendo de novo uma crítica às psicanalistas, né? De crianças, né? Já que dá para ter na cabeça tanto a Melanie Klein, a Ana Freud. Ele vai chamar elas de mães oficiantes na psicanálise. Assim, ele é bem irônico, né? Que dão a nossos mais elevados conselhos um ar de matriarcado. Então é como se o que as psicanalistas estivessem fazendo estivesse próximo mais dessa pedagogia materna do que de que exercendo de fato uma função de analista. Aí depois no parágrafo 9 ele vai criticar, aí volta para as relações de objeto, que as concepções dele são incertas, então assim, não tem uma definição clara, e que são medíocres. E aí no parágrafo 10 ele vai apontar como que o psicanalista, né, poderia corrigir esses problemas, né, que ele apresentou anteriormente. Pelo estudo das funções da fala. Então, né, o psicanalista tem que ser o mestre senhor desse estudo das funções da fala. Ele tem que dominar. E aí eu acho que ele está falando, ele está falando do plano conceitual, do plano teórico, né? Essa dimensão da linguagem e da fala. Porque é só aí, segundo ele, né, ele vai trazer ali na frente na tese dele, que os conceitos do Freud, que aí ele está pensando nos conceitos do Freud, né, ainda não existem conceitos lacanianos, os conceitos do Freud podem ser orientados só nesse campo. E não no campo que os psicanalistas estavam se orientando, que é o que a gente vai trazer, que ele vai trazer no texto, a gente vai discutir daqui a pouco, que vamos dizer assim, a partir que ele vai trazer as causas dos problemas, ou seja, a partir de qual contexto, de quais concepções eles estavam orientando os conceitos psicanalíticos para ter como efeito essa deterioração da psicanálise. Acho que vale a pena destacar que assim, você vê, ele está falando sempre de concepção, né? Assim, então, assim, é sempre a concepção da fala, da linguagem, é sempre a concepção do tratamento, da técnica, é essa dimensão da concepção, do conceito, da teoria que ele está atacando. Mesmo quando a gente fala de técnica, a gente está falando de teoria, porque toda teoria tem uma técnica por detrás. Toda técnica tem uma teoria por detrás, que a sustenta mesmo que isso não fique claro.
Então, aí no parágrafo 11, né, ele vai falar que... Ah, não, pulei. Aqui. Ah, tá. Então, no parágrafo 10 ele fala desse retorno, estudo das funções da fala, vai dizer no parágrafo 11 que desde o Freud esse campo foi abandonado, né? Para ele, Freud fazia esse estudo, né, das funções da fala, né, tal como era possível na época dele, né, porque na época dele não tinha linguística, né? Então, ele fazia tal como era possível, né? E que isso foi se perdendo. E aí ele vai entrar aqui numa parte que eu acho que nos interessa bastante, que é um problema, né, decorrente desse problema da obliteração, do abandono das funções da fala e da linguagem, que é essa perda do sentido da teoria psicanalítica. Que o sentido, ele vai usar essa palavra sentido da obra do Freud, sentido freudiano, sentido da pesquisa várias vezes. Aqui nos seminários, que eu acho que é algo importante, parece que esse é o âmago também do retorno esse é o âmago do retorno ao Freud, né? Que para ele essa degradação se caracteriza pela perda do sentido, do espírito da pesquisa do Freud. E aí ele vai dizer aqui ainda nesse parágrafo 11, nesse finalzinho, que enquanto Freud era vivo, o Freud, de uma maneira, na posição de mestre, né, de dominador, ele tentava manter a tradição do sentido da sua obra. Tentava manter o sentido da psicanálise. Tanto, né, que Freud brigou, né, assim, com Jung, com Adler, com psicanalistas que propuseram um outro sentido, né, ou pensar conceitos em outra direção. Tanto que Freud propõe a fundação das sociedades, né, que também era uma tentativa aí de fazer a manutenção aí da formação do psicanalista, de preservar a teoria, de não ver ela degradada, né, degradada da perspectiva dele. Então, Freud exercia, vamos dizer, uma certa mestria e dominação nesse sentido. E aí o Lacan continua depois no parágrafo 12. Espera aí, a gente entrou. Eu vou ler o parágrafo 12, 13 e 14. Acho que vale a pena a gente ler inteiro. Mas tem em mente isso, assim, nessa leitura, né? Assim, é como se o Freud, com a morte do Freud, não tinha mais ele para garantir o sentido da obra dele. Para ele dizer para que lado tem que ir a obra, né? Como os conceitos têm que ser pensados. Aí esse lugar fica vazio, aí começa a ter uma certa obliteração, que ele vai dizer do sentido, né? Assim, o sentido fica obscuro, se perde o sentido, e aí ele vai colocar a pergunta: o que sucede nesse lugar? Da vez que os sentidos vão sendo obliterados, vão sendo apagados da obra, o sentido da obra vai sendo apagado, o que os psicanalistas acabaram colocando no lugar? Que aí vem essa dimensão da técnica, né? Dessa ênfase na técnica. Então eu vou ler a partir do 13 aqui. Nele, né, nesse lugar que ficou vago aí de garantia do sentido da obra, se transmite uma técnica de estilo enfadonho ou até reticente em sua opacidade, e que qualquer arejamento crítico parece transtornar. Na verdade, ela assume o aspecto de um formalismo levado ao cerimonial, e a tal ponto que podemos indagar-nos se não sucumbe à aproximação mesma com a neurose obsessiva, através da qual Freud visou tão convincentemente o uso, se não a gênese dos ritos religiosos. A analogia se acentua ao considerarmos a literatura que essa atividade produz para dela se alimentar. Tem-se ali a impressão frequente de um curioso circuito fechado, onde o desconhecimento da origem dos termos gera o problema de atribuí-los
e onde o esforço de resolver esse problema reforça esse desconhecimento. Assim, com essa obliteração do sentido da obra, o que se colocou no lugar foi essa técnica, né, um certo tecnicismo, que impede a crítica da teoria, inclusive, mais ainda, a crítica da técnica, né, que não se permite, porque como se tornaram regras as técnicas, tem, número de sessões, tempo da sessão, para onde uma sessão tinha que levar o analisando, etc., como se tornaram regras, não se podia criticar. E aí adquire esse aspecto de um formalismo levado ao cerimonial, né? Comparado aí a ritos religiosos. Então ele vai comparar mais a formação do psicanalista e a sociedade psicanalista a uma experiência religiosa, onde o que está em jogo assim, são dogmas, são regras, que os analistas tinham que seguir sem uma reflexão crítica, apenas reproduzindo como se fossem verdades inquestionáveis. Essa é a crítica dele, assim, central à formação do psicanalista, né? E esse formalismo levado ao cerimonial, essa técnica de estilo enfadonho, né? Eu fico pensando, o que eu fico pensando, não sei se quem pôde ler a proposta lá que eu coloquei do grupo, se a gente não vai encontrar isso em alguns psicanalistas hoje que estão tentando discutir ou que discutem o trabalho dos psicanalistas. Se aquele livro, por exemplo, do Fink, né? Tenho ele aqui, chama Fundamentos da Técnica Psicanalítica, uma abordagem lacaniana para praticantes, não acaba caindo nisso, assim, na proposição de uma técnica, né, enfadonha também, porque fica dizendo o que o analista pode fazer, não pode fazer, e caindo nesse formalismo levado a um certo cerimonial, né? Porque nesse livro do Fink, né, não sei se vocês conhecem, não vai dar para ver que eu estou usando a tela, depois eu mostro. Mas ele fica querendo dizer o tempo inteiro o que o psicanalista pode ou não pode fazer desse ponto de vista técnico, desse ponto de vista muito prático. Que por mais que ele fale, não são regras, esse é o meu jeito, cada um pode escolher seu jeito, eu acho que tem um impacto sobre o leitor, né? Muito de colocar, de instituir um certo modelo de conduta, né? Tem a parte que eu acho que é a mais bizarra, que ele fica dizendo quando que você diz quando que você diz rum. Tem outras partes também que ele fica dizendo que tipo de pergunta você faz, que tipo de pergunta você não faz. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui. Se a paciente diz: tive muitas dificuldades na escola primária porque minha filha fez muitas mudanças. Aí ele fica dizendo o que você pode perguntar dessa frase ou não. Você não pode perguntar, você não pode pedir para ela te dar exemplos dessas dificuldades. Você tem que falar, é só dificuldades? Só fazer essa pergunta. Assim, fica algo muito técnico. E ele diz aqui que ele não vai retomar conceitos, ou vai retomar muito poucos conceitos para embasar o porquê da técnica, que é algo que o Lacan vai criticar. A técnica pela técnica não faz sentido. Vira esse formalismo, esse cerimonial, a repetição de regras, leva o analista a adotar uma postura pouco crítica. Mas por que eu tenho que falar de dificuldades e não posso perguntar de exemplos? Então, o que eu fico pensando, né, se esses textos, né, ou muitos dos textos que a gente encontra, eu estou usando do Fink como exemplo, não acabam recaindo num certo tecnicismo, né? Como se fosse uma certa volta desse tecnicismo, né? E outros problemas também que a gente pode identificar, né? Vamos identificando conforme o tempo que a gente for lendo, né? Eu destaco esse livro do Fink, assim, porque é um livro muito lido, indicado nas universidades para os psicólogos, muito livro entre os psicanalistas, não só quem está começando, mas quem já está já pratica psicanálise há algum tempo. É um autor americano. Também eu acho que faz bastante sentido tomar esse livro e criticá-lo, porque depois o Lacan vai situar as causas dos problemas que ele está apresentando no texto, justamente na cultura americana. Então eu fico me perguntando, nossa, um livro de um americano lacaniano, técnico,
entra dentro do métier dos psicanalistas brasileiros e se torna um livro tão importante, assim, tão usado. Cursos, eu vejo na internet cursos, grupos de estudos em torno desse livro. E ainda estou falando só da parte técnica, ainda tem essa parte teórica de fundo que ainda acho que merece ser investigada. Que não me parece que o objetivo que ele propõe para a análise é o mesmo objetivo que o Lacan propõe. Então também acho que tem um certo desvio na questão do objetivo. Mas só para fazer um paralelo, vamos dizer, com o que acontece lá, com o que o Lacan estava vendo que acontecia na época, com o que me parece que também, de alguma maneira, acontece aqui quando a gente vai pensar no trabalho do psicanalista, né? Especialmente quando se aproxima da prática. Eu acho que é sempre difícil chegar nesse ponto de como que você pensa a prática, né? Como que esses conceitos, às vezes tão complexos que a gente estuda, podem se tornar operadores na clínica, né? Por isso essa ideia do pensar com conceitos. Como que a gente pensa com conceitos, aquele material que o Analisando traz e produz intervenções? É algo que a gente vai chegar a tentar responder com o tempo, né? A gente está construindo esse caminho. Mas eu acho que não é por essa via do fim. Ficar dando dicas de como perguntar, de como não perguntar, do que pode perguntar, do que não pode perguntar. Aí, aqui no parágrafo 14, ele vai falar da literatura, né? E ele vai falar desse circuito fechado que eu achei muito interessante, assim, né? Que é o desconhecimento da origem dos termos, a gente poderia substituir por conceitos, gera o problema de atribuí-los, e onde o esforço de resolver esse problema reforça esse desconhecimento. É como se os psicanalistas da época, por estarem muito imersos numa prática muito técnica, né? Muito da regra, desse modelo de conduta, né? Do que pode e do que não pode fazer, muito objetiva quase, desconhecessem, né? Como aparecer como regra, como algo formal, né? Como cerimonial, como um rito, né? E a dimensão crítica ficava de fora, eles nem se perguntavam, né? Por que eu estou fazendo isso? A qual termo, a qual conceito se articula essa técnica? Então tinha um desconhecimento dos termos. Só que para solucionar esse desconhecimento dos termos, é como se esse desconhecimento se aprofundasse, indo por caminhos que, no fundo, não eram retorno para os conceitos, nem para a linguagem. Era por outros caminhos que acabavam se aprofundando o desconhecimento. Nesse sentido, assim, para se poder pensar como o psicanalista trabalha, acho que também do ponto de vista prático e técnico, tem que se voltar para os conceitos, né? Tem que se saber a origem dos conceitos, de onde eles vêm, né? Quais são esses conceitos e quais são os conceitos que a gente está recuperando e usando na clínica. Essa coisa do tempo. Eu vou tentar terminar e aí a gente dá uns 15 minutos para a gente conversar. Sei que acaba passando tempo, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que ver com o tempo. Assim, esse semestre a gente pode ficar com 1 hora, mas eu acho que semestre que vem a gente vai ter que mudar o grupo, né? Ou talvez fazer de 15 em 15, 1 hora e meia. Mas acho que a gente vai ter que estender um pouco, porque eu acho que 1 hora fica difícil de avançar. E Gabriel, Fala. você estava falando aí do Bruce Fink, e eu estava pensando aqui no Násio, cujo livro, que tem um livro homônimo, ao título do grupo, né, Como Trabalha um Psicanalista, Sim. que incorre em problemas semelhantes, né? Qual problema você vê, Zito? O tecnicismo, né? A técnica pela técnica. Como trabalha um psicanalista, do Násio. Então, eu sei qual que é. Faz um tempo que eu li esse livro, assim. Eu estou para lê-lo novamente, justamente para ver isso. Será que se aproxima? Ele não tem a mesma densidade técnica do Bruce Fink. O Bruce Fink, ele tem realmente um esboço de técnica bem vasto, né? Bem exaustivo, né? Mas a proposta do Násio é semelhante. Ele chega a descrever uma espécie de passo a passo
né, no trabalho analítico. Chega a Pois é. descrever algo assim, algo parecido, assim, algo meio passo a passo. Não só Você não nesse sa- livro como trabalho psicanalista, mas no Ah, outro livro dele, Sim, a Psicanálise e Cura. sei qual que é. Você não se interessaria de fazer uma apresentação, aí, crítica desse texto pra gente? Qual deles? Ah, o que você achar melhor, assim, se você quiser juntar os dois, se você quiser juntar um capítulo, nem precisa ser o livro inteiro. Só para Tá, eu posso. demonstrar isso que só para demonstrar isso que você está dizendo, que você acha que Uhum. essa hipótese, né, que o Bruce Fink também adota uma postura muito técnica, né? Isso, como fazer, né? Faz desse jeito, faz daquele outro, né? Sim, podemos sim. Eu vou dar uma olhada nos dois e vou ver qual É. dos dois, aí eu falo contigo. Porque um dos Eu objetivos acho aqui que do o como grupo, trabalho psicanalista também é então, interessante nesse sentido. eu acho que ele é muito famoso também, ele é muito usado, né? Uhum. Porque um dos objetivos do grupo, né, que vocês possam participar também, e um dos objetivos da pesquisa seria fazer uma crítica, né, a esses livros, esses autores que a gente entende que não estão, que se dizem, que dizem que estão fazendo a psicanálise de orientação lacaniana, mas que estão seguindo um caminho que talvez não seja tão alinhado aí ao espírito da pesquisa do Lacan. Então, assim, então seria interessante a gente poder fazer encontros, né? Por exemplo, um encontro, aí você vê o que você consegue, um encontro, dois encontros, pegando esses textos e lendo de uma forma crítica, que isso é muito difícil a gente fazer na psicanálise, né? A gente pegar um texto para ler criticamente, né? Normalmente a gente lê. Você vê, o Lacan aqui, eu não estou necessariamente lendo ele criticamente, né? Eu não trouxe nenhuma crítica em relação a ele. Então é interessante a gente fazer esse exercício também crítico em relação aos autores. Então, se você puder, eu acho que seria bem legal. Tá bom? Aí a gente combina. Mesmo se não der tempo nesse semestre, porque já tem outras apresentações, aí a gente faz no começo do semestre que vem. Beleza, ótimo. Gente, eu não vou continuar com o texto, então vamos abrir para discussão. Pode falar, Eduardo, para a gente terminar meio-dia, que eu esqueci que eu tenho paciente meio-dia, eu não posso atrasar. Tá bom? Oi, bom dia. Oi, Bom Eduardo. dia a todos. Bom dia. Então, eu li esse livro já faz um tempo, esse Como Trabalho Psicanalista, né? Eu discordo um pouquinho do colega na coisa, assim, em como nós constrói a ideia de técnica. Assim, ele trabalha bastante a ideia de técnica, baseado, inclusive, na própria definição do Freud, né? De a psicanálise também é uma técnica, Uhum. mas eu vejo isso que ele fala daquele, sim, a psicanálise cura. Aí, nesse, sim, eu acredito que ele tem, assim, um caráter até de didatismo, assim, que, francamente, me irrita até. Uhum. Mas nesse nesse, como trabalho psicanalista, eu não consigo ver esse caráter tão didático, tão técnico, não. Ele interroga algumas questões centrais, transferência, contra-transferência, né? Isso até é um ponto interessante, porque falar de contra-transferência psicanálise lacaniana é meio, Uhum. enfim, como coisa utilizável, né? Meio contraproducente. Mas eu não sei, né? Eu gostaria se fosse possível, eu gostaria de trocar com um colega sobre esse livro, porque é uma coisa que me interessa bastante. Eu não sei, teu nome está com DF aqui para mim, então não sei teu nome. Desculpe. Eu posso ter me confundido, Eduardo, com esses dois, né? Porque tem o Como Trabalho Psicanalista e tem sim a Psicanálise Cura. Eu posso ter confundido o conteúdo deles dois, mas eu vou verificar mais agora que o Gabriel sugeriu também, eu vou verificar melhor, mas eu acho que eu acho que é o livro Sim, a Psicanálise Cura, que tem realmente tem assim uma tirada assim mais técnica, né? Uhum. Ele fala E o do outro, processo né? O outro mental. já é mais discutindo alguns tópicos como a transferência, contra-transferência, outras questões, né? Mas eu vou dar uma olhada, sim. Talvez eu tenha confundido alguma coisa. Então, eu queria trocar contigo, inclusive, porque eu acho legal ter essa coisa da leitura crítica sobre esse texto. Eu já li esse texto faz muito tempo, e assim, uma coisa que vocês falaram, né? Esses autores como Násio,
como o próprio Bruce Fink, eles vêm ocupar um lugar, principalmente naquele que está iniciando a prática clínica, de assim, como é que eu faço? Né? Como é que eu ajo, né? E isso é uma coisa que, ao meu ver, esbarra numa coisa que o Paul Ricoeur discute, né? Dessa coisa da psicanálise, às vezes, se tornar uma intermédica, né? E aí, não ter essa coisa um pouco mais acessada, uma clareza em algumas coisas. Então, leva a criar esse gap e certos autores que vêm tentando responder a isso, né? E aí se produz esse tecnicismo, que é justamente o que Lacan tenta lutar contra, né? E assim, retomando, inclusive, a própria posição do Freud, que eu acho bastante interessante, mas a gente não pode ignorar o fato de que esses autores só existem porque no nosso campo tem esse buraco, assim, né? Esse gap. Sim. Mas aí tá aí um assunto também interessante a gente discutir, né? Vamos dizer assim, as causas desse tecnicismo, né? Se você também tiver interesse em discutir isso, fazer uma apresentação sobre isso, eu acho que seria super bem-vindo. Eu também. É só um tema que me interessa. Eu acho que seria bem-vindo. Pensar, isso que você falou, que tem, assim, tem um certo gap no nosso campo, né? Que especialmente para quem está começando, dificulta, vamos dizer, ou a apreensão da teoria, ou saber o que fazer ali, né? Como trabalhar. E esse gap mesmo produz, vamos dizer, esses autores, ou esses materiais mais técnicos, né? Sim. Se vocês dois também quiserem, você e o Isidro, o Eduardo, também quiserem se juntar e pensar alguma coisa também. Seria interessante. Eu estava olhando aqui, Eduardo, o conteúdo dos 2 livros do Násio, é como se os títulos fossem trocados, né? Porque como trabalho psicanalista, parece que ele descreve mais o conteúdo do Sim, a Psicanálise Cura, vice-versa, né? Interessante, estava vendo isso aqui agora. Ele tem como trabalho psicanalista, o primeiro capítulo dele é sobre a técnica analítica, mas ele não vai ser tão tecnicista quanto no Como Cura a Psicanálise, de fato. Ô, Eduardo, e como é que chama esse livro? É do Ricoeur que você falou? Que ele faz uma crítica psicanalítica? Da interpretação, ensaio sobre Freud. Você coloca lá no grupo, por favor, no grupo do WhatsApp? Sim, claro. Que eu achei interessante. Mas então tá, gente. Vamos. Tem mais. Acabou? Acho que tem mais uma pessoa que vai comentar. Infelizmente, hoje eu vou ter que terminar ao meio-dia. Alguém falou da gente aumentar o tempo do grupo, né? Assim, a gente já viu que 1 hora está sendo pouco mesmo, né? Se as pessoas conseguissem chegar um pouco mais cedo, por exemplo, 10h30, eu poderia, seria interessante. Porque aí a gente conseguiria fazer das 10h30 ao meio-dia. Porque como a gente já... Assim, eu acho que vai ser assim. Esse semestre, então, eu acho que a gente continua do meio-dia, das 11 ao meio-dia, e faz do jeito que for possível. A partir do semestre que vem, a gente vai ter que repensar. Não vai ter jeito. Ou vai ser 1h30 a cada 15 dias, ou mesmo se ficar semanalmente, vai ter que ser 1h30, porque eu acho que 1 hora, de fato, é muito pouco. E agora que a gente vai emplacar na discussão, né? Porque precisa desse momento, acho, inicial de apresentar um pouco o texto, de trazer as questões, para ir aos debates, né? Para fomentar o debate, né? Tá bom? Porque eu percebo que quando a gente passa do meio-dia, as pessoas começam a sair, né? Que às vezes as pessoas já vão atender a uma, ou já tem paciente ao meio-dia. Hoje, por exemplo, eu tenho, mas normalmente eu não tenho. Mas a partir do semestre que vem, aí eu aviso antes, em junho, aí tem um mês aí pra gente se organizar, tá? A Lilian queria falar uma coisa, Lilian? Mas muito breve, assim, talvez um certo spoiler da apresentação mesmo na próxima semana, porque eu fiquei pensando com essa discussão aí da técnica e em relação também, correlacionando com a questão da fala e da linguagem,
de uma hipótese aqui que me ocorreu, mas para pensar melhor do quanto talvez se pensar mais na técnica seja uma referência mais a um sujeito de ação, de agência, e para falar de fala e linguagem tem a ver com focar realmente em um outro sujeito, que seria mesmo o sujeito do inconsciente. E que aí, nesse caso, realmente é um texto importante para não repetir o erro, né? Tá sempre alerta e não se focar em uma forma de lidar com técnica, com fala e com linguagem e abordar o sujeito que, de fato, nos interessa. É um spoiler. E tem uma outra coisa que eu acho que a gente vai ter que pensar com o tempo, o que é técnico. Porque o Lacan, que está falando da técnica, a gente está muito próximo do tecnicismo, mas tem outras formas de pensar a técnica. Né? Não é a única forma de pensar a técnica. Tem formas mais interessantes de pensar a técnica como uma arte articulada a um campo epistemológico, né? A episteme, a teoria. Mas aí a gente está mapeando ainda, né? A gente vai chegando lá. Então, as operações, né? As operações do analista. Sim. Então, semana que vem vai ser, então, o grupo das 11 ao 12h30, porque a gente vai ter meia hora da Lilian falando, depois meia hora do Valdir apresentando os textos. Vamos relançar os textos lá no grupo, né, para o pessoal poder ler, o pessoal poder vir preparado para fazer perguntas, para debater, para discutir. E aí meia hora de discussão. Então a gente vai das 11 ao 12h30, tá bom? Beleza, então. Então até semana que vem, pessoal. Tchau.